E será que Pinóquio é mais um erro da Disney em relação a live actions? Ou será que finalmente eles encontraram o caminho e começaram a acertar? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do live action de Pinóquio. E chega no Disney Plus o live action de Pinóquio. E esse é aquele live action que consegue mostrar o melhor e o pior que a Disney fez em todos os seus live action até agora. Mas eu já adianto que esse melhor é muito pouco, enquanto o seu pior é um desastre. E Pinóquio de 2022, feito pela Disney, é um grande desastre. Por quê? Quando a Disney tenta trazer algo diferente para os seus live actions, como acontece, por exemplo, em Cruella, eles conseguem fazer um trabalho bem feito e mostrar por que aquele live action precisava existir. Quando a Disney tenta trazer live actions como, por exemplo, A Bela e a Fera, eles conseguem fazer praticamente uma reconstrução do que é a animação. E com isso, eles conseguem trazer, na maioria dos casos, filmes medianos. Pinóquio, eu até achei que poderia ser um filme interessante para trazer para uma nova geração. Afinal, a maioria dos live actions que a Disney estava fazendo filme, eles eram live actions até teoricamente recentes, ou live actions que não são recentes, mas de filmes, de animações recentes, mas que não são recentes, mas que pelo menos são tão grandes, tão conhecidas como A Bela e a Fera, que você até reflete, pô, precisava realmente de um live action sobre isso? Ainda tá muito vivo na mente das pessoas todas essas animações, como A Bela e a Fera, como O Rei Leão, como Aladdin, esse tipo de animação da Disney que é muito viva. Até a Mulan tá nessa lista, que é uma animação da Disney que muita gente vê o tempo inteiro, tá muito viva na cabeça das pessoas. Pinóquio não é esse caso. Eu cresci assistindo Pinóquio de 1940, mas as pessoas, a nova geração, nunca viu Pinóquio. Algumas crianças eu tenho certeza que nem sabem quem é o Pinóquio. Então, um live action até faz sentido. É como se fizesse um reboot, um remake de um filme, Porque quando você faz um remake de um filme, você traz aquele filme para uma nova geração que nunca vai ter interesse de ver ele. Eu achei que Pinóquio, pela mensagem poderosa, pelo personagem, com a importância que ele teve para a Disney na época, poderia ter uma importância hoje em dia, principalmente por uma mensagem poderosa que tem para uma nova geração. Mas não é isso que acontece aqui. O filme até tem, como eu falei, alguns pontos positivos, principalmente na parte técnica em relação ao Pinóquio, a relação, por exemplo, ao João Honesto. Alguns momentos específicos de alguns personagens, eu achei que eles mandaram bem na parte técnica, mas não técnica na parte de direção, que isso tem direção que tem muitos problemas. Mas, por exemplo, Pinóquio era um personagem que eu tinha muita preocupação em saber como ele iria funcionar em tela. E ele até funciona, ele é um boneco de madeira que funciona. O João Honesto eu gostei do personagem, gostei da animação mais realista que fizeram nele, que não perdeu a parte cartunesca, porque você mostra quando ele leva uma pancada na cabeça com uma marreta, o rabo dele estica. É legal ver essa parte, mas inclusive isso também mostra um outro erro do filme, porque eles colocam essa cena, eles dão liberdade para poder criar algo mais cartunesco em cima do filme, que nunca vai de cabeça nisso, que eu acho um problema. Mas essa parte dos personagens em si fizeram uma boa reconstrução em tela, fizeram com que o Pinóquio funcionasse em tela, o grilo falante funcionasse em tela, mas vale destacar, se por um lado tem algumas cenas que tem alguns personagens que funcionaram perfeitamente em tela, mesmo sendo 100% CGI, outras cenas não funcionam tão bem, fazendo com que tenha cenas que parecem realmente que eles estão numa vila na Itália, no interior da Itália em alguns momentos, e outros eles estão num fundo verde gigantesco, que incomoda um pouco. Ainda bem que esse filme foi pro Disney Plus, porque no cinema seria algo grotesco de se ver o fundo verde que estava presente ali. Mas de modo geral, a parte dos personagens, o design deles funcionou bem, como por exemplo da baleia monstro no final do filme, que criaram realmente uma estética de monstro para ela. Então, em questão de estética de personagem, os personagens, não tanto o cenário em si, funcionou bem, deu certo em tela, algo que eu tinha medo que acontecesse. Mas, por exemplo, a principal ponto de Pinóquio, na minha opinião, vendo o filme, revendo hoje em dia, é que a história, você só aceita várias coisas que a história de 1940 seguem por causa da mensagem final, por causa que a mensagem final tem um sentido quando você vê a jornada. O Pinóquio, a história do Pinóquio, ela é aquela famosa frase: não importa o final, o que importa é o caminho que vai levar a esse final. Porque você precisa muito ver esse caminho para poder ver no fim
sentir aquela mensagem. E isso é o problema desse filme pra mim. O primeiro grande problema, a mensagem final não está aqui. A escolha final que eles fizeram pra esse filme é revoltante, porque eles tentaram mudar a mensagem final e até aí tudo bem, é um live action e o cara tem direito, o diretor, o roteirista tem direito de fazer uma adaptação. Se eles mudarem as batidas ao longo do filme pra mensagem final fazer sentido, e não é isso que acontece aqui. A mensagem final é um desastre, não combina nem um pouco com o filme. Outra coisa que não combina nada com o filme, que faz com que ele seja um desastre, é em questão de roteiro, a adaptação que eles fizeram. Porque eles tentaram copiar, é como se fosse os melhores momentos do filme do Pinóquio de 1940, como por exemplo, a cena do parque, da ilha que ele vai, do parque, o momento dele ser um fantoche, uma marionete fantoche, os melhores momentos do filme de Pinóquio de 1940, feito com uma qualidade pior, sem muito sentido, porque o final estraga muito da coerência que muitas cenas existem no filme, as ligações que eles fazem. Tem algumas que fazem um pouquinho mais sentido em relação à cena, porque na animação tem uns cortes abruptos e do nada muda pra uma coisa completamente diferente que parece que não faz sentido. No live action, você até consegue costurar um pouquinho melhor algumas coisas, mas as cenas em si não tem o impacto que a animação teve, não passa a mensagem que o filme teve, exatamente porque eles tentaram fazer algumas mudanças. E uma das mudanças que prova como eles estragaram o filme seria em relação à Fada Azul. E sempre que ela aparece durante a animação, ela tem uma importância dela aparecer, reaparecer, dar uma mensagem pro Pinóquio, tentar mudar ele. Algumas mudanças que eles fizeram aqui em relação à Fada Azul, por exemplo, tira muito da mensagem final, tira muito de quem o Pinóquio realmente é. O Pinóquio, na animação, ele é um menino que faz coisas erradas, que é um cara realmente levado, que é um cara que ele tem um motivo pra ele ter que mudar. Aqui, tentam muito mais amenizar isso, fazendo com que as atitudes dele sejam mais compreensíveis. Como quando ele vai pra toda aquela parte da Ilha das Crianças e que você vê que ele não quer estar lá, você vê que ele não faz nada de errado, que ele não gosta da atitude das crianças, que ele meio que caiu ali por acaso. Na animação faz total sentido aquilo acontecer, porque ele realmente tem características para fazer aquilo. Quando o João Honesto leva ele pro teatro, aqui ele é muito mais certo do que ele quer fazer, ele quer ir pra escola, ele quer aprender. Na animação não, na animação ele quer virar pro teatro, ele quer ser famoso, ele ignora o grilo. Aqui nada disso acontece. Então, eles vão mudando o personagem de uma forma onde talvez realmente a mensagem final não funcionaria, mas porque eles foram estragando o personagem e tirando a mensagem principal, tirando a Fada Azul da história. E você vai falar, bom, mas tirou a Fada Azul da história, mas tem um motivo, eles mudaram pra ter sentido a Fada Azul não estar na história. Eles colocaram novos personagens. E de novo, isso tá tudo bem. Mais personagem pode ser bom. Aumentar a história, aumentar o enredo, dar mais camada. Legal. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu porque os personagens novos são desinteressantes e são inúteis para a trama. Tem alguns personagens que, se eles não estivessem no filme, os novos, não faria diferença nenhuma. Você não perceberia eles ali. E o mesmo vale, por exemplo, para as músicas. Que tem uma música clássica que toca no filme, que é muito legal de se ver, mas as músicas novas são muito esquecíveis, genéricas. A real é que quando você vai pensar nesse filme de Pinóquio de 2022, você percebe que ele é um filme sem alma, sem vida, que não tem a essência do personagem e ainda é um filme mal escrito em vários pontos. A forma como tentam costurar as coisas, é como eu falei, é como se você assistisse os melhores momentos de uma partida de futebol. Pode até ser legal você reassistir aqueles melhores momentos, mas você nunca vai conseguir reviver a emoção que você teve quando você viu a partida real, porque parece que ela teve várias coisas que fizeram ter toda aquela emoção que o jogo teve. O Pinóquio de 1940 é essa partida completa, que é um filme problemático, eu não acho ele o melhor filme da Disney, não tá nem perto do meu top 10 da Disney, mas ele é um filme que tem a essência do personagem e que pegou a história original e conseguiu trazer a mensagem que o filme precisava. O filme de 2022, ele é aquele melhores momentos, mas ainda feito numa qualidade duvidosa, que o cara tirou de um canal que não é um canal oficial e que você vê que a qualidade é baixa. Porque, como eu falei, o problema não é só simplesmente eles quererem recontar e o filme ficar ruim. Porque, como eu falei, muitos live action da Disney, eles só copiam a história da animação em live action. E mesmo assim, mesmo que os filmes não sejam fantásticos, pelo menos eles entregam algo competente pro filme ficar mediano. Aqui o filme é terrível, porque a história não funciona tão bem, a mensagem não funciona tão bem, os arcos deixam um filme chato e arrastado, porque eles não são bem feitos e não são bem dirigidos em vários momentos. Em vários momentos, esse filme não é bem dirigido. E os 15 minutos finais, todo momento onde envolve a baleia, é um
um final trágico do filme. É o final trágico do momento onde ele chega na praia e tem todo um diálogo com a personagem nova do filme que não deveria existir, não faz sentido acontecer aquilo, até o momento que ele entra no mar, encontra a baleia, é engolido por ela, até o final que a gente já sabe. Toda essa sequência final inteira é terrível, concluindo com uma escolha de mudar o final da história, que é pior ainda. Pinóquio de 2022 é aquele filme que ele cria uma expectativa por ver o Tom Hanks, por exemplo, e o Tom Hanks é simplesmente jogado fora no filme. A atriz que faz a Fada Azul poderia ser um potencial jogado fora do filme. Então, no final, o que tem de bom em Pinóquio 2022? É o que eu repito, é simplesmente você vê o personagem do Pinóquio funcionar até certa forma bem em tela em questão de visual, porque em questão de roteiro, até isso ele falha, fazendo com que Pinóquio seja um dos piores live action da Disney até agora pra mim. Concluindo, eu fico surpreso como cada vez mais a Disney consegue errar mais em seus live actions. É bem verdade que eu gostei bastante de Cruella e que tem alguns live actions na Disney que eu gosto, como Christopher Robin, como a própria Cruella, como por exemplo o Mowgli. São alguns live actions que eu gosto da Disney. Tem mais, mas esses são alguns que eu gosto mais. Mas de modo geral, os live actions da Disney são resumidos em copia e cola do que foi feito nas suas animações. E se eu não gosto disso, e se eu acho que alguns live actions, apesar de ser um copia e cola, são fracos na maioria deles, eles ficam ali naquele fraco esquecível, que o filme não é legal, tem vários problemas, mas ele não é um terror. Ele é um filme que você esquece e sempre que você pensa, pô, é verdade, existiu esse live action, nossa, é verdade, tiveram isso no live action, mas são filmes fracos e esquecíveis. Mas às vezes surge um filme como Pinóquio, que ele é um filme que ele visivelmente tenta ser um copia e cola, mas que ele nem consegue ser isso, porque esse é um dos piores live action da Disney, porque eles erram em quase tudo que tentam fazer. Eles acertam até no Pinóquio em questão de movimentação em cena e um personagem CGI que funciona durante o filme na movimentação, assim como o grilo falante, mas de modo geral é um live action que erra no roteiro, tanto em questão de roteiro, em questão de algumas adaptações, como também em relação a novos personagens, a novas músicas, como também, por exemplo, na parte técnica, em questão de direção, em questão de CGI, em questão de fotografia, e ainda por cima, até a atuação de algumas pessoas está fraca aqui. Não o Tom Hanks em si, mas ele está completamente esquecível, mal utilizado. A Fada Azul que eu já mencionei é outro exemplo disso. E até o Luke Evans, que está no filme, também está muito fraco, fazendo com que esse seja um dos piores live action da Disney. Um live action chato, arrastado, difícil de se assistir, e que para compensar e para ter a cereja do bolo de tudo isso, o filme ainda tem os últimos 15 minutos inassistíveis de tão ruim em todos os sentidos, fechando, estragando a grande mensagem que o filme tem. Então nem a mensagem que poderia ser poderosa para uma nova geração é bem feita. Elas escolheram ir para uma mensagem que, na minha opinião, mais passa uma mensagem errada final do que a mensagem real que o Pinóquio que passou muito bem feito no filme de 1940. E até no conto original, que tem uma mensagem um pouco diferente, eles conseguiram fazer com que a mensagem fosse muito melhor do que foi feito aqui. E por isso que eu fecho o Pinóquio de 2022 com uma nota 1,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do live action de Pinóquio? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.